aí, galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Ar dos 8 Meses. A gente chegou no fim da segunda temporada, mas tudo bem, eu tô muito feliz porque a gente teve muito papo legal. Como vocês sabem, a segunda temporada foi todinha voltada para o poder e para o impacto dos dados nos dias atuais, nas empresas, na tecnologia, na vida das pessoas. E para fechar com chave mais do que de ouro, eu tô do lado aqui de Caio Calado e de uma convidada super, super especial. Estou muito feliz dela estar aqui com a gente hoje. A gente está ensaiando esse episódio já tem um tempinho. E poder estar aqui hoje é mais do que uma honra. É isso aí, Duda. Olá, pessoal. Eu sou o Caio. Eu quero agradecer vocês que estão acompanhando a gente e acompanharam a gente desde a primeira temporada. Como a Duda disse, a gente está com uma convidada hoje que vai fechar a nossa temporada com muita propriedade. A gente vai falar um pouco mais sobre o lado estratégico do que a gente vem conversando ao longo das últimas semanas. Então, só relembrando para vocês, a gente está falando muito sobre dados, a sua importância e o uso deles estratégico por parte das empresas e também o impacto deles nas sociedades. A gente já teve conversas com pessoas falando sobre desde conceitos básicos, aplicações de poucos dados, ciências de dados, análises, metodologias. Então tem muito conteúdo bem bacana nessa temporada. E hoje a nossa conversa é com uma das pessoas que é super ativa, fala bastante no LinkedIn e também participa de programas de comunidades, é uma voz ativa aí no mercado. Ela também atua no trabalho com dados e estratégia em uma das maiores corporações do mundo. E eu estou falando aqui da Raquel Lins. A Raquel, ela é gerente de produtos de dados sênior global e também é fundadora da Unlabel, uma marca que questiona e redefine padrões de belezas. E ela também é embaixadora do programa Women Tech Makers da Google. E como eu falei para vocês, ela é uma pessoa super ativa aí nas comunidades e nas redes sociais também. Exatamente, gente. Para quem é ativo no LinkedIn, para quem segue a Raquel, com certeza já se deparou com ela trazendo de uma forma muito leve, descontraída, reflexões sobre inovação, liderança feminina, criatividade, empreendedorismo, na famosa hashtag Lab de Ideias. Já anota aí para você seguir depois. E, inclusive, ela se define como uma contadora de histórias. Duda, sem dúvidas, né? Eu tô muito animado para ouvir as histórias, né, que ela vai contar pra gente hoje. E eu espero que vocês estejam aí preparadas, né, para uma conversa rica e esclarecedora. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. Como é que você chega hoje para nossa conversa? Muito obrigada por me receberem. Gente que agradece. Raquel, vamos começar então, né? O cargo de Data Product Manager, hoje você é uma Global Senior Data Product Manager, vou falar DPM, para quando falar de Data Product Manager, ele está aparecendo com mais frequência nas empresas e nas vagas que a gente está vendo por aí. E para a gente entender, o que faz um DPM? Qual que é a diferença de um Data Product? Sabe, Duda, eu acho que para te dar contexto dessa pergunta, eu vou trazer um pouco de luz como que eu caí para dados, né? Eu tenho formação de economia, eu sou formada em economia, com ênfase em pesquisa de mercado. Então, desde a época da faculdade, eu já lidava com dados, e essa parte de ter aprendido a trabalhar com pesquisa ampliou muito meu espectro. Então, eu passei por diferentes empresas, diferentes segmentos, sempre na parte de gestão de projetos e desenvolvimento de produtos, tanto que eu faço isso há 9 anos. Há uns anos atrás, eu fui abordada para uma posição que não era em dados, né? A posição fechou, mas a empresa falou assim, olha, você não quer conversar com uma pessoa, é um negocinho diferente, é uma posição de dados. E essa pessoa resolveu me dar a minha primeira oportunidade em dados, tá? Ele era um executivo, morava nos Estados Unidos, e ele que me abriu esse leque. Mas ele foi um líder diferenciado, porque eu não tinha experiência com dados, eu não era uma pessoa que codo, eu não sou ainda uma pessoa que coda, mas eu tenho um feeling para negócio muito bom. E eu sei já trabalhar, isso já vinha adiante, com times técnicos. E fui para dados e consegui fazer todas as entregas muito bem. Então eu fui a prova viva de que a pessoa ela não precisava ser técnica para estar numa cadeira de dados, mas precisava fazer as perguntas certas. Eu, pessoalmente, vejo a posição de DPM como uma posição de negócio. Porém, o mercado ele não está maduro ainda para poder separar papéis e responsabilidades dos cargos em dados. Tanto que a gente vê
em muitos casos, analista tendo que fazer escopo de engenheiro, engenheiro tendo que fazer escopo de cientista de dados, analista com escopo de DPM. E o DPM, ele é a pessoa que vai coordenar as pessoas técnicas. Ele não tem que trazer soluções técnicas, mas ele tem que dar aquele push, aquele incentivo para que as soluções elas caibam no escopo de negócio e que elas resolvam problemas de negócio. Porque não adianta uma solução extremamente técnica, robusta do ponto de vista técnico, que não resolve problemas de negócio. Então, é aquela pessoa que questiona quando, sei lá, um cientista de dados traz um modelo, fala assim, poxa, e o viés aqui, esse impacto para o negócio, quanto que é? Como que a gente mensura? Tem esse impacto, não tem? Vamos fazer um estudo sobre isso. Então, ele traz outros desafios para esses times técnicos trazerem soluções. E eu acho muito... Vou falar negativo, essa palavra. Eu acho muito negativo a pessoa... Vamos supor, se eu fosse uma DPM técnica, que fosse chegar para o time técnico e trazer as soluções para ele. Eu acho isso um desrespeito tão grande, um microgerenciamento exacerbado. E eu acho que quando a gente assume determinadas posições, principalmente quando é uma posição que lidera projetos, a gente não pode microgerenciar. E a gente não pode ser a voz que cala outras pessoas. Poxa, eu trabalhei com um cientista de dados que era pós-doc em física. O que eu vou ensinar para esse cara? Sabe? O que eu vou falar para ele? Não, faz um modelo desse jeito. Jamais eu faria um negócio desse. Falava, o que você tem para mim? Por que essa solução é melhor? Então, é uma posição que vai fazer perguntas. E eu acho que um bom gerente de projetos, ele pode ser um bom DPM também. Eu não vejo essa linha de que separa. Eu acho que uma pessoa que toca projetos muito bem, ela vai conseguir tocar um projeto de dados, ela vai conseguir tocar um projeto de e-commerce, ela vai conseguir tocar qualquer projeto, porque não é o PM, o DPM que traz a solução. Não é. Ele desenha o processo. Ele desenha o processo, ele vai entender como que vai ser feita essa entrega, ele vai entender o impacto, ele vai mensurar isso. E ele vai trazer essas propostas para poder apresentar para a liderança. Olha, a gente está nesse pace, dessa maneira, o impacto do produto é esse, a gente vai aumentar a lucratividade, a gente vai otimizar aqui na ponta. É isso que faz o DPM. Então, quando eu vejo as pessoas falando assim, uma vez eu ouvi um DPM falando assim, porque se quebrar uma pipeline eu vou lá e arrumo. E eu não falei nada na época, mas eu fiquei encafifada. Eu falei, mas é teu papel arrumar a pipeline? Não é. E aí você vê os times perdendo vazão. Você vê times que não estão otimizados, pessoas que não entendem seus papéis e suas responsabilidades. E aí você vê que a entrega começa a truncar. E geralmente esses times que as pessoas fazem um pouco de tudo, eles têm problema de organização de entrega. Então, quando os meus times nunca ficaram fora do horário, nunca tiveram problema para entregar, muita liberdade, a gente conseguia fazer coisas criativas e às vezes até fora do escopo, porque podiam trazer ideias, porque todo mundo entendia o seu escopo, e quando era alguma coisa fora do escopo era brainstorm, tipo, vamos desenhar aqui, vamos pensar junto, vamos fazer tipo um sarau. Então, respondendo a tua pergunta, eu não vejo uma diferença, porque para mim é gestão de projetos, desenvolvimento de produto, e quando você faz um, você consegue fazer em outro, sabe? Eu fiquei pensando aqui, Raquel, você comentou um pouco da sua formação na parte de economia. Eu acho bem interessante essa questão da economia, porque ela, antes, assim, até quando eu estava ali na faculdade, eu também achava que a economia tinha muita questão de números, de saber calcular, um pouco de contabilidade na minha cabeça, mas na verdade não é bem assim, né? É uma questão muito mais ampla e também pragmática de como interpretar certos cenários e conseguir traduzir isso de uma forma econômica. E às vezes a gente não percebe que uma coisa está correlacionada com a outra, e aí tem vários fatores macroeconômicos que podem influenciar um pouco até no funcionamento da empresa, como também no funcionamento de uma nação, diria assim. A pergunta é, você acha que talvez a sua formação te preparou para uma posição de DPM, te trouxe uma visão diferente sobre como fazer negócio ou
Você já não tá discordando ou concordando? Agora eu fiquei na dúvida. Concordando, porque tá. super, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata, porque eu acho que a vida, ela conduz a gente por caminhos que a gente não entende, que a gente não necessariamente escolhe, mas às vezes, sei lá, é o caminho que a gente tem que seguir. Eu sou de Manaus, né? Eu queria administração pública. E pra mim, na cota, eram 14 vagas. E eu não entrei por uma pessoa. Eu fiquei em 18º para administração pública. E eu peguei a lista, mandei mensagem para todas as pessoas para perguntar se eles iam se matricular, porque eu queria muito me matricular naquele curso. Não deu certo por uma pessoa. E ele até estudava comigo. Aí eu falei assim, Xang, você quer biologia, cara? Por que você vai se matricular em administração pública? Que era muito parecido com economia, que foi muito parecido com o curso que eu fiz posteriormente. Aí eu não passei. Acabei fazendo entrei para administração de empresas. Eu cheguei a fazer 2 anos. Não tinha nada a ver comigo, eu estava muito frustrada. E aí surgiu a oportunidade de fazer economia. Só que por ironia do destino, sorte, eu não sei, Deus, o universo, eu caí numa universidade de economia com foco praticamente integral em pesquisa. Então, todo semestre, a gente tinha que fazer relatório de pesquisa, e era banco de dados que a gente tinha que mexer, era, sei lá, IPA-Data, IBGE, Banco Mundial, FMI, a gente entrava nessas bases e a gente tinha que fazer o negócio de pesquisa do zero. Quantas vezes eu não desagreguei o IPCA, sabe? E era sofrido, mas ao mesmo tempo era uma delícia você ver aquele negócio e falar assim, cara, da onde tá vindo a inflação? Nossa, a inflação tá vindo da gasolina. Aí você fala assim, caramba, o alface, a gasolina, elas entram no cálculo do IPCA e isso gera inflação. E aí você começa a estabelecer condição, que nem você falou, entre as variáveis, e você vê que as coisas elas estão muito mais relacionadas do que a gente imagina. E às vezes o povo fala assim, é porque a inflação do não sei o que lá, o consumo. Eu falo, opa, peraí, o câmbio tem um impacto muito grande na inflação. A gente tem tipos de inflação, qual que a gente está falando? Então isso me preparou para ter uma visão crítica. Uma visão muito crítica, uma visão de negócio, uma visão assim de uma pessoa que não aceita um resultado. Eu sempre vou querer entender o que está por trás dele. E eu acho que assim, eu era uma pessoa meio alienada antes da faculdade e assim, como me constituiu. Eu sofri muito para terminar, não foi fácil. A minha faculdade não foi uma faculdade fácil, ela era uma faculdade integral. Para minha sorte ou azar também, eu caí numa faculdade de economia integral. Eu chegava às 8 da manhã, a gente saía às 17. Chorei todos os dias. Eu falava assim, eu tenho neurônio, terminar isso aqui, socorro, Deus, eu mentira nesse negócio. Eu terminei, demorei, sofri, terminei. Apresentei minha monografia. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque eu coloquei um bloqueio muito grande pra terminar. Era um negócio que, assim, eu já tava trabalhando, eu fazia uma sentada. E a minha monografia, eu cheguei a fazer, assim, foi rápido, porque depois eu tinha que apresentar, porque eu tinha que apresentar, eu tinha que formar. E como eu criei um bloqueio na minha cabeça de que era algo muito difícil pra mim de concretizar. Mas terminei tudo. E como eu sou grata de ter passado esse perrengue, eu acho que muitos de nós passamos pelo perrengue da universidade, e é muito sofrido pra muitos, mas depois que passa a gente fala assim, caramba, me preparou pra vida, assim, meus professores me prepararam pra vida, eu mando mensagem pra eles até hoje, você acredita? Eu falo assim, olha, eu tô querendo me reciclar em tal tema, qual texto que eu leio, tem o WhatsApp dos meus professores. E eu procuro fazer isso. E eu não tinha as melhores notas, mas quando eu engajava em fazer um negócio, eu fazia de coração. Eu queria realmente entender. Eu sou aquela pessoa crica que falava assim, mas isso daqui... sei lá, teve um ano que eu tava analisando inflação. Aí eu comecei a destrinchar. E aí eu comecei a ver que a inflação, ela tava na parte do IPCA que tinha mais foco para turismo, eu já nem lembro, gente. E aí eu fui destrinchando mais, foi bem na época que a classe C começou a ter mais acesso a crédito e começou a poder parcelar passagens aéreas, não tinha isso, era bem naquela época da Gol, passagem a R$50.
isso teve um impacto muito grande no consumo de pacotes turísticos e estava gerando uma inflação generalizada no IPCA. E como foi gostoso pegar e chegar e falar assim, tá aqui, entendeu? Mas os meus professores, eles instigavam muito essa curiosidade. Porque eles falavam assim, esse negócio é estranho. Raquel pesquisa mais. Cavuca, não, isso aqui não tá bom, não. Aí eles faziam ir atrás. E, nossa, isso fez toda a diferença. Pra quem eu sou hoje, fez toda a diferença. E como faz diferença a gente ter pessoas que estimulam a gente e que são gentis ao mesmo tempo. Alguns eram mais gentis, outros menos, mas eu lembro de todos com muito carinho, porque eles me deram um push muito grande. E todos os meus amigos que estudaram comigo, eles sentem a mesma coisa, que a gente saiu com um senso crítico muito potente para o mercado, porque isso foi estimulado, né, pelo nosso corpo docente mesmo. Assim, era uma faculdade pequena, mas foi fundada por professores da Unicamp. Então, assim, tinha uma vibe muito familiar. Mas foi muito gostoso. Respondendo a tua pergunta, sim, me preparou muito e eu lembro disso até hoje e agradeço, porque me formou como um ser humano, assim. Sabe uma coisa que eu demorei muito para aprender, e eu confesso que eu ainda estou aprendendo, eu diria que eu comecei a amadurecer mais essa palavra em si, uns 2 anos atrás, assim. E aí, desde então, eu fico... Toda vez que eu escuto, eu disse assim, nossa, que interessante ouvir isso. A palavra é framework. E eu vou explicar por quê. Eu estava lendo um livro sobre gestão de alta performance. O título do livro é esse, Gestão de Alta Performance. E na tese desse livro, não é questão de microgerenciamento, mas é você conseguir ver de forma pragmática como é que grandes empresas ou pequenas empresas trabalham, né? E aí você vai vendo elementos, assim, partes do processo que compõem o todo. E a proposta do livro é justamente isso, como gestor, entender que toda parte importa. Mas que partes a gente pode otimizar para melhorar o todo? É mais ou menos isso, sim, em linhas gerais. E aí, desde então, eu fico pensando nessa questão do framework, né? Que às vezes a gente fala framework de desenvolvimento, mas na verdade o framework é uma estrutura, né? Uma forma de se acessar um problema, de investigar, de se trabalhar. E eu vejo que a faculdade ela é muito importante nisso, porque ela fornece para a gente, né? Esses pilares, digamos assim. Talvez não seja... Eu não saia de lá um aluno... eu não tenha sido o melhor aluno do mundo, mas conhecer alguns desses elementos, né, me permite conversar com outras áreas e entender como é que as áreas em si elas se conectam entre as outras. Aí eu fiquei pensando aqui, você estava analisando um pouco o papel do DPM, né, em relação a PM. E aí eu me vi muito na sua fala, porque alguns anos atrás eu trabalhava como designer de experiências. E aí acabava que a gente fazia muitas coisas diferentes. No contexto que eu estava, fazia facilitação, fazia desenho do projeto, vendia o projeto e também tentava conduzir a entrega dele. Sendo que hoje, depois de um tempo, eu começo a ver que são chapéus, sabe? Tem pessoas que são boas na facilitação, tem pessoas que são boas no desenho, tem pessoas que são boas em escrever conversas, digamos assim. Levou um tempo para eu entender que eu não preciso saber tudo. Mas se souber que essas coisas existem, eu posso procurar essas coisas. Durante o tempo, assim, tem elementos... Não de PM, que você já explicou muito bem, que DPM é gestão de produtos, gestão de projetos aplicado aos dados, né? Mas em relação ao DPM em si, será que você percebeu elementos ou pilares que seriam importantes alguém perceber ou se desenvolver para quem quer trabalhar com essa posição? Não sei se ficou clara a pergunta. Ficou. E eu falo muito disso, comunicação. E se comunicar bem, a parte de soft skills... Em geral, assim, como você vai lidar com a pessoa, porque não adianta você ter um conjunto de hard skills muito técnico, você ser a pessoa que entrega, você ser super organizado, se você não conseguir conduzir aquilo com outras pessoas, ou saber escutar e saber transitar entre times, ou com o seu próprio, ou com a sua liderança. Quando eu era estagiária, uma vez uma gerente, ela... conversou comigo e eu não esqueço sobre isso, e eu falando assim, nossa, mas isso aqui, eu tava indignada com alguma coisa, isso aqui tá errado, e não sei o que, e ela falou assim pra mim, Raquel, o problema é o como. Você pode estar certa, mas é o como você trouxe. E desde então, eu fico muito atenta pro como eu faço as coisas, e eu passei a realmente tentar me educar
com relação às minhas ações. Então, eu sou uma pessoa que eu coloco limite, sabe? Eu não sou uma pessoa que trago sobrecarga pra mim, nem para as pessoas que trabalham comigo. Eu coloco limite, falo isso aqui não vai dar. Mas uma coisa que eu estudo muito e que eu tento melhorar com o decorrer do tempo é como eu coloco limite. Que eu acho que sempre dá pra melhorar, sempre dá pra você potencializar e colocar o limite de uma maneira que ele nem parece um limite, entendeu? Pra você colocar um limite e uma ajuda ao mesmo tempo. Então, sempre que eu falo um não, mas não vai ser desse jeito ou vai ser daquele, eu procuro avaliar, como eu disse, esse não, ou coloquei esse limite, para poder melhorar meu relacionamento com as pessoas. E quem tem bom relacionamento avança na carreira, sabe? Quem se comunica bem avança na carreira. Você pode ser a pessoa mais competente do universo, mas se você não se comunicar, se você não tiver bons relacionamentos, muito provavelmente você vai estagnar. Porque uma pessoa difícil, ela não consegue entregar em equipe, sabe? E a entrega não é individual, ela é em time. Então, as pessoas que performam bem em time, elas conseguem trazer mais resultado para a empresa de uma maneira geral. É aquela pessoa que, assim, tem uma pessoa que é difícil, ela consegue contornar essa pessoa e deixar a entrega de uma maneira mais coesa. Então, tudo flui. Quando as pessoas se comunicam bem, quando elas sabem lidar com pessoas, flui melhor. Então, eu hoje falo muito de soft skills e eu acho que soft skills é mais importante do que hard skills. Porque hard skills, no geral, assim, a menos que seja uma posição muito técnica, você consegue pegar no dia a dia. Uma vez eu apliquei para uma vaga e eu passei. E um dos requisitos da vaga era que a pessoa tivesse conhecimento em VTEX. Eu tinha, assim, zero, não sabia nem o que era VTEX, fui estudar pra entrevista. E a gestora me contratou. E aí, chegando no primeiro dia, né, fui ver o que eu precisava aprender sobre VTEX. Gente, fazia em 10 minutos. A estagiária me explicou. E eu falei assim, poxa, por que botaram isso como requisito técnico? E aí, eu fico pensando, cara, muitas das coisas técnicas que pedem na vaga, no primeiro dia, você consegue aprender. Ou vai em 1 mês, 2 meses, você consegue pegar no tranco, você dá vazão, entendeu? Se você tiver boa comunicação, você acessa as pessoas que podem te ensinar aquilo. E aí você vai indo. Então, eu acredito que isso, soft skills, uma boa comunicação, escutativa, saber ouvir, isso é uma coisa que eu treino muito também. Em uma das empresas que eu trabalhei, foi uma coisa muito chocante pra mim. Você entrava na reunião e ninguém falava. Ninguém fala, não vou falar qualquer empresa, mas assim, ninguém falava. Ninguém falava. E eu fiquei horrorizada com aquilo. E eu cheguei a perguntar, falei, mas por que ninguém fala? E aí eu fui descobrir que aquilo era parte da cultura da empresa, que ninguém falava mesmo. Você escutava. Então é assim como se a pessoa que tá falando mais foi a pessoa que entrega mais também. Então, fique em silêncio para você avaliar e entender o ambiente. Era uma estratégia e era da cultura. Eu falei, caramba, me educou isso. Não de uma maneira negativa. Eu falei, caramba, não necessariamente você vai ouvir para ferrar as pessoas, mas é importante você ouvir para saber o que o outro tem para dizer, para saber como você vai se movimentar, qual que vai ser a estratégia. E é uma coisa que eu me policio, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. Então, eu me policio para hoje em dia escutar mais e fazer as perguntas certas do que eu trazer tudo que tem que ser falado, ou eu já trazer as perguntas sem nem ouvir o que as pessoas têm pra dizer. Porque falar é gostoso, né, gente? Falar é gostoso demais, a gente se falar, se ouvir. Então, eu acredito que isso, escutativa e comunicação. Importante. Comunicação é fundamental em tudo mesmo. Em todas as esferas da vida, assim, profissional, pessoal, tudo você precisa saber se comunicar. Realmente. Você falou, Raquel, que no início que o mercado ainda não estava preparado para os profissionais de dados, né, para os chapéus que a gente tem dos profissionais de dados. Você acha que as corporações elas estão usando bem os dados? Você acha que isso reflete a forma como as empresas usam os dados? Se o mercado não está preparado para os profissionais,
reflete na empresa ou a empresa já está conseguindo lidar melhor com o que ela tem dentro de casa? Eu acho que tem um movimento que começou a surgir, que as pessoas começaram, as empresas no geral, começaram a falar assim, nossa, informação é dinheiro, né? E aí, em um segundo momento, as empresas falaram assim, nossa, nós temos muita informação dentro de casa que não está sendo usada. E aí, começou a sair um top-down generalizado de que precisava usar melhor essas informações. E aí a gente começou, no geral, o mercado começou a buscar nas empresas de tecnologia soluções para operacionalizar esse grande volume de dados. Então a gente vê aí soluções surgindo à torta à direita, ferramentas surgindo à torta à direita. Então você tem data lakes super robustos, você tem estruturas de cloud que estão cada vez maiores. A gente já perdeu, acho que até a noção do quanto que dá para estocar em termos de dados. Ferramentas de visualização, ferramentas de machine learning. E a gente tem ferramentas incríveis, mas quando você vai olhar os dados, e eu fiz um post sobre isso recentemente, poucas empresas estão olhando para a qualidade desses dados e se realmente dá para gerar um produto com eles. Eu peguei um projeto que a gente ia trabalhar com um algoritmo. E o foco de todo mundo era o algoritmo rodar. Esse era o foco. Só que quando a gente colocava esse algoritmo em ambiente de teste, o output dele não estava saindo bom. E aí eu comecei a questionar, assim, por que a gente não estava atingindo o resultado? Era o código do algoritmo? Qual que era o problema? E a gente começou a mapear esses problemas. E um dos principais problemas era que a qualidade dos dados não estava boa para imputar ali naquele algoritmo. E eu falei, nossa, mas deveria estar, por que não está? Então a gente parou o que a gente estava fazendo para fazer um trabalho de data quality. E esses dados, eles deveriam estar na Gold já bonitinhos para serem usados. Eles não estavam. E a gente começou a fazer um trabalho de data quality, porque esses dados eles eram preenchidos em campo livre, né? Então eles chegavam das formas mais escabrosas possíveis, com erro de digitação, de tudo que é tipo. Só que a gente está falando de milhões e milhões de entradas de dados, que era um projeto muito grande. Então a gente começou a fazer um trabalho de data quality, a gente começou a pensar como que a gente poderia melhorar os campos que estavam em aberto e que estavam com erros de escrita. Então a gente foi mapeando cada um dos problemas, adereçamos todos. Então no final disso, que demorou acho que uns 2-3 meses de data quality, a gente estava rodando uma base de dados que tinha milhões e milhões de entradas com 95% de qualidade. E isso foi um case de sucesso. Mas por que eu tô falando isso para vocês? A gente não... E isso é a importância de você ter times multipotenciais. O time técnico estava olhando soluções técnicas. Em momento algum, eles estavam trazendo soluções para resolver os problemas de negócio que a gente tinha com os dados. Então era assim, sei lá, melhora o algoritmo, ou, enfim, a gente acabou criando um produto. Não foi esse processo de data quality, a gente desenvolveu um produto. E um dos desafios que eu falei para o time foi esse produto tem que rodar 100% automatizado. Eu não quero que tenha nenhuma entrada aí no meio desse processo que exija atuação humana. Ele tem que rodar 100% automatizado. E ele tinha várias etapas de checagem de código, de checagem de localização. A gente usou o Google Maps para fazer isso. E isso, na verdade, surgiu porque a gente parou para olhar um outro problema. E eu acho que as empresas elas não estão maduras para poder olhar os dados com um olhar de negócio. Porque eles acham que assim, tem o dado,
você consegue gerar informação. E não é porque você tem um dado que você consegue gerar informação. Aquele dado não vai estar modelado para virar um produto. Ele não está produtivizável, ele não está operacionalizável. E aí que entra o trabalho de um engenheiro, de um analista, para você tornar esse dado utilizável, produtizável. Porque as entradas de dados, elas são tantas que você vai ter, sim, problemas de qualidade e problemas de qualidade robustos que vão impactar a geração de informação. E aí, o outro ponto beleza, você consegue transformar isso num produto. Como que você garante a constância e a qualidade desse produto? Porque a entrada de dados, ela é frequente. Então, como que você vai garantir que a cada entrada a qualidade não oscila? Monitorar. E aí, uma coisa que eu vejo é que tanto a qualidade dos dados quanto o monitoramento deles não é uma prioridade. Mas gerar produto. Não, vamos fazer um dash, vamos fazer um algoritmo, vamos fazer a lógica, não sei o que lá, o modelo XPTO. Mas nada disso funciona ou fornece informações que são tangíveis para o negócio se os dados não estiverem no formato correto. E as empresas, eu sinto que as empresas não estão maduras, salve, acho que talvez uma ou outra, para poder pensar nos dados como um negócio mesmo. Eu acho que não estão pensando, é um pouco pastelaria, faz isso daí. Porque a alta liderança não tem essa consciência de que não é você tem o dado e você consegue gerar informação. Não, você tem o dado e você tem que trabalhar muito ele para ele virar alguma coisa. É como se você tivesse argila e você quisesse que virasse um pote. Você vai ter que trabalhar muito aquela argila até ela virar uma porcelana, um pote, qualquer coisa do tipo. Então, eu vejo muito essa dificuldade. E eu não vejo o mercado ainda maduro. Tanto que a gente percebe que não tem essa maturidade, Duda, porque as posições elas não estão muito bem especificadas. Então, quando a gente vê que você tem times que as pessoas não entendem seu papel e sua responsabilidade, você percebe que aquele time não está maduro. O time não está maduro. Porque quando cada um entende o seu escopo e o que vai fazer, o que entrega, como mensura, você fala assim, pô, esse time daí tá maduro, tá rodando bem. Agora, quando não tem isso, é preocupante. É sinal de que não amadureceu ainda, talvez não saiba o caminho e tem uma estrada ainda para percorrer, né? Ia falar que às vezes a gente o time tá no meio do caminho também, né? Porque para mim uma coisa muito difícil é a gente conseguir mensurar. Uma das partes mais difíceis é a gente conseguir mensurar. Que a gente entende, as pessoas entendem o papel, elas entendem o que elas fazem, como elas fazem, sabem até do negócio, conseguem entender ali, mas às vezes a atuação delas não é tão direta, né? O impacto ali não é tão direto, não é 1 a 1. Tem um monte de coisa em volta que ela está impactando outras áreas, ela está impactando outros times, outras pessoas, tudo dentro da mesma empresa. E aí depois como é que ela mensura o impacto que foi dela realmente? Sabe, Duda, eu vou te trazer um exemplo. Acho que a primeira coisa, menos é mais. E eu acho que a gente tenta mensurar as coisas da maneira errada. Te dou um exemplo. Estava conversando com um amigo meu sobre mensurar o ROI de dados. E aí eu tenho uma visão que é o seguinte, até para marketing, mensurar o ROI. Às vezes, não é o ROI que você tem que mensurar. É outra coisa, a competência do que você está fazendo não tem nada a ver com o ROI. O ROI vai ser de outra área. E aí eu sinto que as pessoas querem mensurar as coisas erradas. E eu tenho um exemplo que é de um teste AB que eu fiz há uns anos com um colega meu. E a gente estava mudando a cor dos botões. E era o primeiro teste AB que eu fazia, eu não sabia fazer, e a gente mudando as cores do botão, e aí eu queria mensurar, mudar a cor do botão e a posição de alguma outra coisa ao mesmo tempo. E aí, esse colega meu, ele era mais sênior, ele falou, teste AB não faz assim, você tem que
se a gente vai mudar a cor do botão, a gente não pode mudar a posição do botão. A gente vai ter que mensurar só o impacto da cor do botão. E aí, eu falei, nossa, que simples isso, né? Ele falou, porque senão a gente vai ter viés, e aí a gente não vai entender qual é o impacto da cor do botão, e é isso que a gente quer entender. E aí isso me mostrou o quanto a gente mensurar as coisas é um processo simples, que em muitos momentos a gente complica, porque às vezes a liderança cobra coisas da gente que não fazem parte daquele escopo, e quando vem o top-down a gente não sabe dizer não. Não, isso eu não consigo mensurar. Isso não é para fazer por conta disso daqui. E aí uma coisa, por isso que eu aprendi a colocar limite muito bem. E geralmente os meus líderes, eles aprenderam a receber limite, os limites que eu coloco bem, porque eu fundamento. Eu falo assim, olha, não vai dar para fazer isso, por causa do impacto, que vai ser esse. E aí a provocação que eu trago é, será que o que tem que ser mensurado deveria estar sendo mensurado naquele momento, por aquele time, daquela maneira? Será que não tem uma outra métrica que faça mais sentido? E por que essa outra métrica não faz mais sentido? No nosso caso era quantas pessoas clicam mais no botão da cor diferente. Era só um clique. Ah, mas e a venda? É um segundo momento. As pessoas clicaram mais e compraram mais? Ou elas só clicaram mais? Ah, o outro botão teve menos clique, mais venda. Isso daí são outras análises que vão se desdobrando. Mas você começa de algo muito mais simples. E aí você vai entendendo a necessidade de aumentar o escopo, de trazer coisas que são relevantes. E aí, gente, por isso que eu falo, até a palavra framework, eu sempre falo, gente, não tem forma pronta de mensurar. Não tem receita de bolo. Você vai entendendo a dinâmica, os KPIs, à medida que você vai rodando. E aí você falando, isso é importante para o negócio, por conta disso aqui. Olha só isso daqui que bacana de analisar. Olha, mas o nosso desafio é esse. Por isso que é importante a gente olhar isso. E aí você vai educando a liderança para olhar as coisas certas. Porque muitas vezes eles não sabem e eles não têm como saber, porque eles não estão no dia a dia. Eles não estão ali no técnico, sabendo o que pega, o que não pega. Quantas vezes eu cheguei para minha chefe e ela falava, mas esse teu roadmap aqui tá muito longo, encurta. Aí eu falei, não, porque bem aqui, na hora que a gente for testar, a chance de quebrar é 90%. A gente vai ter que parar para consertar. Pode ser que não quebre, a gente entrega antes do tempo, mas a chance de quebrar é muito grande. Então ele tá longo, porque aqui eu vou ter que colocar um time para poder consertar isso. Vou deixar assim, ela... Tá bom, pode deixar que eu defendo aqui. Então, assim, a gente tem que educar a alta liderança para algumas coisas. Uma vez eu estava numa reunião que era um negócio escabroso que tinha que resolver, mas escabroso. E aí, o ser humano olhou e falou assim, não, vamos... Eu quero quick wins. Quick wins. Eu olhei assim, crédula. Falei, gente, não... Alguém explica que não tem quick wins aqui? O negócio tá todo amarrado. Não tem nada nesse negócio aqui que a gente tem que fazer, que dá pra ganhar rápido. Vai ter que refazer tudo. Tem que refazer tudo. Mas as pessoas querem um caminho mais curto, elas querem um caminho mais fácil, porque isso é mais fácil de vender. É mais fácil de você deixar as pessoas felizes. Ninguém quer chegar lá no chefe e falar, então, sabe o que é? Não tem um quick wins, o negócio tá todo zoado, vai ter que refazer inteiro. Só que aí o que acontece? Eu sou uma pessoa, e aí eu procuro líderes que são assim também, muito transparentes. No sentido de que assim, olha, vai ter que parar para refazer. Porque senão lá na frente a gente vai ter o BOX, o BOXPTO, e aí o custo vai ser muito maior. A decisão tá com vocês, mas o cenário é esse daqui. Mas não vai ter quick wins, porque se fizer o quick wins é um tempo que a gente tá perdendo que já dava para poder resolver. O que a gente pode fazer é resolver em blocos. E aí sempre leva essa proposta, vamos resolver em blocos, X%, tantos por cento, aí a gente vai avaliando o impacto. E a gente vai entendendo se vai avançando, como que vai avançando, ou quanto resolve. Separa por criticidade. E aí é muito isso, sabe, Duda? Esse negócio de métricas. A gente tem que ser muito sábio para lidar com as métricas quando solicitam.
Quando a métrica vem de outro lugar, fala assim, olha, eu quero que você mensure isso aqui. Amado, isso não é meu para mensurar, mas eu posso te dar um outro negócio que vai trazer mais valor para você. Outro exemplo, tenho muito case. Uma vez, queriam mensurar, eu trabalhei numa empresa que a gente mensurava muito o impacto da venda da home, do banner da home. E eu já trabalhava muito com dados ali. E aí eu peguei e falei assim, mas gente, por que a gente está mensurando isso na home se 2% dos meus acessos são via home? E eles pegavam muito no pé de qual a conversão do banner da home. Daí um belo dia eu cheguei e falei, olha, people, 2% dos acessos que a gente tem são aqui pela home. Não vai ser grande a venda aqui. Porém, entretanto, todavia, 98% estão nas páginas de categoria. É lá que a gente tem que comunicar, é lá que a gente tem que ter uma estratégia, é lá que a gente tem que botar os nossos esforços e a nossa dedicação. E aí, criamos um plano de ação para as páginas de categoria. Aumentou a venda em mais de 90%, deu ruptura. Imagina se eu tivesse ido na opção que minha liderança sempre entendeu como certa. Não, faz isso daqui que é o correto. Não, em um momento eu cheguei e falei assim, gente, estamos analisando o KPI errado. A gente tem que ir por outro caminho, a gente tem que ter outra solução. Então, a gente tem que responder a tua pergunta, eu acho que sabedoria é muito importante, não acho que tá maduro, e eu acho que a gente tem que ter sabedoria para dizer não e levar a proposta. Não, isso não é bom, faz por aqui. É o nosso papel, sabe? De maneira geral. Até porque nesse último caso não adiantava nada. É conversão do banner da home 100%. Tá, mas 100% quanto que é em reais, em dinheiro, 100%, frente ao outro ali que você não está convertendo nada, e que se você aumentar ali 2% de conversão, você já traz um lucro muito maior, uma receita muito maior. Exatamente. Raquel, eu ia perguntar naquela hora, eu ia pedir pra gente talvez dar um passo atrás e falar um pouco sobre os benefícios, ou por que uma empresa deveria apostar ou investir em produtos de dados, né? Posso até dar um contexto só para facilitar um pouco a resposta, mas assim, eu e a Duda, a gente trabalha numa empresa que a gente ajuda outras empresas a se relacionar melhor com seus clientes, né? Então a gente oferece soluções de IA que são também aplicadas em mensageria, na verdade mais mensageria que são acopladas com IA, eu diria. Mas esse esforço, né, oferecer esse tipo de solução pode ajudar a melhorar a eficiência operacional, pode reduzir custos, pode melhorar a qualidade dos serviços, como também pode até melhorar o relacionamento, né, que é o que a gente acredita e vende também, que as empresas podem se comunicar melhor e de forma mais eficaz com seus clientes, né? Então, assim, tem vários motivos de uma empresa investir numa solução como a que a empresa da gente vende, assim. Em relação aos produtos de dados, assim, que benefícios as empresas poderiam ter, né? Aprender mais ou obter desses produtos? Eu acho que primeiro as empresas precisam ter consciência do momento delas e não entrar na hype dos dados puramente pela hype. Porque o que eu vejo dados é o novo petróleo. Monta um lake, xuxa os dados lá. E aí depois as empresas falam, legal, temos um lake, temos os dados, temos a ferramenta, o que a gente vai fazer com esses dados agora? Só depois que já está com a infra pronta, é que pensam o que vão fazer com aqueles dados. A infra já está cara, os dados não estão modelados corretamente, e aí você vai ter um trabalho muito maior para poder estruturar aquilo e transformar em produto. Eu acho que começar pequeno, ter o pé no chão e saber o que quer fazer com os dados, ter um plano de longo prazo. E assim, o planejamento de curto prazo, ele muda. As empresas, elas estão mudando constantemente, porque o mercado, ele exige isso. Mas você ter um norte no longo prazo do que você quer atingir é muito importante para poder direcionar o investimento e a infraestrutura de dados. Porque senão você vai ficar perdido com uma estrutura grande e vai ter que refazer ela inteira. Então, eu acho que o primeiro motivo é pensar no porquê você precisa daquilo. Porque se for informação por informação, a gente consegue comprar essa informação de alguns outros lugares, a gente não precisa ter a infra, entendeu?
infra cara, você vai precisar de time alocado para suporte, você vai precisar de engenheiro, você vai precisar de analista. Quer fazer esse investimento? Porque aí são investimentos que você para e pensa, pô, é longo prazo, entendeu? Então, a menos que você tenha um produto que você ter produtos de dados acoplados seja vital, não faz sentido. Por exemplo, empresas de delivery. Você tem vários produtos de dados ali no back-end. Vários. A infra ali praticamente toda é dada. Porque tá te recomendando restaurante. Tá te recomendando uma série de coisas. Então, assim, é vital pro produto. E são empresas que muitas vezes já estão maduras para entender o papel dos dados pro negócio. Pro produto, sabe? Não é só tomada de decisão interna. Ele oferece pro cliente soluções que têm dados. Spotify no final do ano, por exemplo, quando faz aquele compiladão, eu tô falando, ai, que lindo, tudo que eu escutei no ano. O Spotify tá salvando os teus dados e as tuas informações o ano inteiro. Eu não vou nem entrar sobre a ética disso, entendeu? Sobre se tá na LGPD ou não, se pode ou não pode, porque nem eu sei, tá? Eu sei, só queria salientar que nem eu sei. Mas é um produto de dados aquilo dali. Só que eles sabem muito bem que eles estão salvando os dados, deve estar fazendo outras coisas também, mas para dar uma experiência para o cliente. Eles sabem o que eles estão fazendo com aquele dado ali. Eles sabem que eles querem gerar uma experiência para o cliente no final do ano. Todo ano eles fazem isso. Porque não dá para salvar um monte de dados e você não saber o que vai fazer. Entendeu? Então eu acho que antes de pensar no benefício, a gente tem que pensar no tipo assim, legal, eu tô preparado para isso? Porque benefício tem muito, sabe? Às vezes, sei lá, eu vou tomar um remédio, mas vai me ajudar com alguma coisa se eu não tomar no momento certo? Não, eu vou, sei lá, ter algum problema de saúde, alguma coisa do tipo. Então a gente tem que estar preparado para assumir o rojão que é trabalhar com dados, porque não é só ter o dado, é uma gestão robusta. E é caro, é muito caro. E eu acho que as empresas elas não percebem que no longo prazo o custo é exponencial, porque você só aumenta a armazenagem de dados. E aí? Como que a gente vai ter tanta nuvem para armazenar esse tanto de dados? A gente tem que ser assertivo no que a gente coloca, pensando como empresa eficiência, aonde a gente coloca o dinheiro e como que a gente coloca esse dinheiro. E as empresas estão indo tanto pela hype, que na hora que apresenta assim, não, mas o custo é, sei lá, $2 a cada não sei quantos terabytes. Tá, beleza, mas isso aí no longo prazo, quando que fica? É dinheiro pra caramba, e você não vai botar só 2 terabytes, dependendo da empresa, entendeu? Enfim, eu acho que a gente tem que pensar no momento. Estamos maduros para poder seguir esse investimento no longo prazo, ou a gente só quer fazer pela hype, porque tá todo mundo falando que é legal. Eu acho que é muito isso, sabe? Sim. Até porque você vai ter que armazenar esse dado aí pela LGPD por pelo menos 5 anos, tá? Isso eu sei. Então tem que ficar lá no seu leite por pelo menos 5 anos todos esses dados que você está resolvendo coletar. Com criptografia, né? Você ainda vai ter que botar a criptografia no rolê todo. Sim. E dependendo do país, nem criptografado você vai poder acessar, você não pode ter a chave. Complicadíssimo. Complicado. Ô Raquel, você falou muito de falar não, né? Colocar os limites na hora que você está lidando ali com uma liderança, com um pedido ou com as outras pessoas ali dentro do time. Recentemente eu vi que você publicou na hashtag Lab de Ideias um post sobre os inegociáveis. E aí você comenta como que muitas vezes a gente acaba absorvendo algumas coisas fora do escopo na vontade de ajudar, porque falar sim é, de fato, muito mais fácil do que falar não, né? E aí, como é que você faz para equilibrar, né, esses pratinhos dali da necessidade técnica, o objetivo de negócio, o pedido do stakeholder, o analista, o engenheiro, todo mundo em volta pedindo e querendo saber e cobrando. Quando você está liderando esses projetos, esses produtos, como você faz? Eu tento ser muito transparente, eu tento explicar. Porque quando você explica o porquê de não fazer, as pessoas elas são muito mais receptíveis mesmo. Então eu tento ser muito transparente, falar, poxa, eu queria muito te ajudar, mas não vai dar por causa disso. E aí, dificilmente as pessoas insistem. Por isso que eu falo que o como
diz não, ele é muito importante. Eu estava uma vez num projeto que o time de produto adorava enviar as coisas pro Slack de olha isso aqui, tem que fazer um negocinho, mandar isso aqui, um dashboard ali. Aí eu peguei e falei, não, que palhaçada é essa? Essas coisas não estão no Gira. Falei, vamos criar um formulário para eles detalharem no formulário o que eles precisam. Porque quando você faz a pessoa detalhar, eu acho que eu até coloquei isso no post, às vezes ela até desiste. Porque dá um trabalho do cão detalhar. Porque geralmente quem faz esse detalhamento é quem pega o escopo é o PM. Ele tem que adivinhar o que a área cliente quer. Tá totalmente errado. Não pega coisa com escopo, sabe, mal escrito. Eu falei, vamos criar um Forms. Eles colocam tudo. Mas, gente, aquilo daí virou uma polêmica esse negócio do Forms. Porque ele ia entrar no Forms com todos os campos detalhados, o que era campo obrigatório, o que não era, e automaticamente ia gerar um card no Gira. E depois a gente ia fazer a planning, todas as cerimônias lá necessárias, para ver se o card ia ficar ou não ia, para detalhar mais, enfim, discovery. E o povo não quer ter etapa, o povo não quer ter trabalho. O povo quer pra ontem. E aí você percebe assim, poxa, a gente precisa melhorar a escutativa, a comunicação, mas as pessoas precisam melhorar também o acolhimento do não. Eu estou escrevendo um post, botei nas minhas notas para escrever um post sobre isso, do quanto a gente precisa saber colocar limite e do quanto o outro precisa saber acolher o limite, porque senão fica uma conversa unilateral de pessoas que não se entendem, extremamente infantilizada, porque as pessoas levam pro pessoal. Isso acontece muito. E a gente precisa ser muito firme e muito claro de tipo assim, olha, gosto de você, você é uma pessoa sensacional, nada pessoal, mas é um não, não vai rolar, é sobre isso. Ou então uma coisa que eu acho muito legal fazer, brincadeiras à parte, tipo, vamos fazer junto? Isso aqui não tá legal. Eu tô com dúvida, vamos marcar meia hora, a gente desenha junto. Porque assim, não adianta também a gente jogar o pepino pro outro de tipo assim, resolve, tá mal escrito. O que eu vejo também é que as pessoas, elas não têm a menor ideia de como fazer, na grande maioria das vezes. E a gente também tem uma grande dificuldade em explicar o que a gente precisa. Então a informação, ela tá torta de tudo que é lado, né? Se você parar pra ver, ela vem torta, aí você devolve torta pras pessoas e ninguém se resolve, vira um bagulho muito, muito louco. Então uma coisa que eu faço muito é tipo, cara, 5 minutos aí, tem 15 minutos na tua agenda, vamos fazer junto. Geralmente fui bem. Às vezes tem enrosco, mas geralmente fui bem. Eu acho que explicar é um bom caminho e oferecer ajuda também é um bom caminho. O convite para colaborar é uma boa estratégia. O problema é quando o pessoal não pratica a escutativa. Aí você meio que fica se repetindo e tentando ajudar a pessoa a lhe ajudar. É complexo. Eu acho que como que geralmente faz? Quando você tá trabalhando com times assim, que sei lá, tem 5 pessoas ou mais, e você vai precisar botar muita gente numa sala, você não coloca todo mundo junto. Você pinga as pessoas separado, entende a visão de cada uma, alinha minimamente com cada uma, e depois que tá coeso e alinhado, aí você pode colocar todo mundo. Porque se você for colocar todo mundo pra discutir o assunto de primeira, vai virar salada. Então, assim, pinga um por um. Fulano, nossa, vi isso aqui, o que você achou? Porra, achei isso aqui. Pô, mas não vai ficar complicado se fizer isso daí? E aí você vai costurando por fora. Porque quando as pessoas sentam pra conversar, vai estar organizado e elas não vão saber nem porquê. E pra você é super interessante estar organizado. Então fica a coisa mais linda. Fala, nossa, o divino organizou. Não, você costurou tudo por trás, ninguém tava vendo, né? Esse lobby todo rolando. Mas é isso, é importante. Puxa as pessoas separadas, dá mais sucesso você alinhar. Ainda mais se você souber que tem uma que enrosca mais que as outras. Vai na que enrosca.
Ou então, ela tá enroscando por motivo tal. Coleta informação e fala assim, nossa, o que você acha disso aqui? Eu não concordo. Mas você já viu esse ponto aqui? Olha, se fizer desse jeito, talvez seja melhor. É mesmo? Olha só, isso aqui vai até facilitar a sua vida. Não sabia. Daí você vai indo, vai amaciando, aquele famoso sabonete, né? E a vida segue. Sei disso, eu acho. Imagina, eu fiquei imaginando, gente, a sensação. Você conversa com todo mundo por fora, depois junta todo mundo e aí deu certo, magicamente tudo junto. Nossa, a gente se entende e você lá, tipo assim, sou foda. Não pode usar pro mal, mas assim, se for usar bem intencionado, funciona muito bem. Eu falo assim porque eu já fiz várias vezes, funcionou muito bem. E eu super recomendo você puxar as pessoas separados. E é que nem nó, você não desenrola o nó de uma vez, você vai ter que ir puxando os fios ao pouquinho. Vai puxando aos pouquinhos, vai conversando aos pouquinhos. Quando você vê o negócio tá resolvido, ninguém sabe por que tá resolvido. Porque você foi ali pindando sutilmente, negociando, e se dando bem com todo mundo. Graças a Deus, escutando todo mundo. Escuta separado as pessoas. E depois que você escutou e você entendeu as dores de todo mundo, aí você pode colocar as pessoas junto, entendeu? Aqui, eu fiquei pensando em trazer um outro tópico aqui pra mesa, que é um que eu falei logo no início, é a Unlabel. Eu achei bem interessante a proposta e eu queria saber mais um pouquinho como é que surgiu a marca, como é que você chegou a... Não sei se você usou dados para identificar o conceito, o nicho de mercado. Como é que você chegou assim na Unlabel? Você podia contar um pouquinho pra gente? Conto. A Unlabel, ela tá no processo de captação de investimento, né? Então, até o momento, todo o investimento feito na Unlabel, ele foi meu. E assim, a Unlabel é um projeto relativamente antigo. Para quem não conhece a Unlabel, tá? A Unlabel é uma marca de skincare, né? Então a gente tem produtos físicos lançados. Nosso produto, o nosso primeiro lançamento, ele foi um sérum de niacinamida, ele tá no mercado hoje. 10% de niacinamida, com 1% de zinco, e ele tem componentes naturais e orgânicos. Então ela é uma fórmula muito delicada para quem tem pele sensível. Eu busquei fazer um produto que eu usaria. E como surgiu a ideia da Unlabel? Não tinha esse aparato de dados. Na época eu trabalhava com marketing. E eu comecei a me aventurar a criar conteúdo na internet. E eu comecei a criar conteúdo de empreendedorismo. E numa dessas de criar conteúdo de empreendedorismo, que eu já nem tenho, foi no Instagram, nem tenho mais o arroba e nada tal. Uma pessoa me puxou para conversar. Network é um negócio fantástico e muito maravilhoso. Era um advogado. Ele falou assim, nossa, vamos bater um papo para ver onde que a gente pode se ajudar? Eu falei, vamos. Conversei 3 horas com ele, pessoa incrível, nunca mais vi na minha vida. Eu acho que ele foi uma pessoa que cruzou meu caminho pra me dar a ideia da Unlabel e depois sumir. E aí, ele, depois de 3 horas de conversa, ele falou assim, nossa, eu tô com uma cliente minha no Nordeste com um problema de pirataria. Eu falei, pirataria? Ele falou, ela tem uma marca de maquiagem e... uma pessoa fechou um container da China falsificando a marca dela e tá distribuindo. Eu falei, mas meu Deus do céu, ela tem isso no Nordeste, o cara fechou um container na China, deve estar bom, né? Ele falou, nossa, tá excelente o segmento, só que era maquiagem. Aí eu saí encafifada daquele negócio e eu falei assim, nossa, não é possível que o povo tá ganhando dinheiro assim, né? Aí eu fui no Google, como montar a sua marca de skincare. Aí eu achei uma empresa que desenvolve produto para grandes empresas aí que a gente tem no mercado, gigantes, assim. E eu sou muito cara de pau, marquei uma reunião com eles. Falei, eu queria entender o processo de vocês para desenvolvimento de produto, pipipi, papapó. E aí ela aceitou minha reunião, me apresentou tudo. E era uma coisa que eu conseguia fazer. Aí eu falei, poxa vida, eu vou fazer isso aqui. E aí eu comecei, há anos atrás, a desenvolver a fórmula junto com esse laboratório. A fórmula da Unlabel, ela foi desenvolvida e testada por mim. Eu testei todos
os produtos de teste nem poderia, porque quando vem para teste, assim, para você ver só textura e tudo mais, eu testei em mim, porque eu realmente queria que o produto fosse bom, o produto que do mercado fosse bom. Então eu desenvolvi, passei mais de 1 ano, 2 anos desenvolvendo a fórmula com esse laboratório, até que a gente chegou numa fórmula que eu falei, poxa, tá top, tá legal. Corri atrás de fornecedor de embalagem, corri atrás de tudo. A designer que desenvolveu a identidade visual, ela é diretora criativa no Nubank. Então foi uma pessoa muito bacana, ela morou no Japão há muito tempo, a Cris. E a parte que fez o estudo de mercado foi a Ana. Elas foram cruciais para a marca sair como saiu. E botei para produção e tá aí a venda. A gente tem o Instagram, ele não tá com muito movimento, porque a gente tá nessa etapa de buscar investidor. Mas rolamos o MVP, já tá aí para venda, o produto funciona, as pessoas usaram. Eu tenho cases de uso que as pessoas tinham, por exemplo, estavam com a pele com acne, por qualquer motivo, que do acne é uma doença multifatorial, e que usaram o sérum, tiveram melhores significativos. Isso é muito gratificante, porque foi um produto desenhado, pensado, feito com muito carinho. Caí nesse mercado sem querer, mas quando eu abracei a causa para fazer, eu realmente fiz um negócio bom, um negócio que eu usaria. Eu tô até sem ele aqui, que senão mostrava. Mas a Unlabel é isso, é uma marca de skincare, e ela foi pensada muito para conversar sobre beleza de um jeito que não seja tóxico. Porque eu acho que já até quando a gente fala mercado de beleza, já é tóxico. Porque pressupõe que a pessoa não comprando um produto porque elas não são bonitas. E não é isso. Não é pra ser isso, entendeu? É pra ser porque, sei lá, a pele tá seca, você tá desconfortável com a pele seca e você quer a pele mais hidratada. Você tá, sei lá, a rachadura no lábio, ou você quer tá mais saudável, quer cuidar de você. A pele é um órgão também. Então, da mesma maneira que a gente toma vitamina pra gente ficar saudável, a gente tem que usar produtos para manter esse órgão saudável também. Então, como a gente fala de skincare como cuidado e não como beleza. Não é pra você ficar mais bonito, você não tá usando isso aí pra você ficar mais bonito, você tá usando pra você se cuidar e você ficar bem com você, e tanto homem quanto mulher. Então vamos ampliar esse espectro e essa conversa de não é pra ficar bonito. Bonito você já é, entendeu? Bonito você já tem que... gente, a gente tem que olhar no espelho e a gente tem que se achar bonito. O nosso parâmetro não pode se vir de fora. E as marcas, elas colocam muito isso pra gente de o cacheado perfeito. Eu tenho cabelo cacheado, eu não fico fazendo finalização, eu não tenho paciência. Meu cacho tá imperfeito, não tô usando os cremes todos. Então, assim, a pele perfeita, a pele saudável, a pele sem manchas. Quem que diz que pele sem mancha é a pele saudável ou a pele bonita, entendeu? Então, assim, a Unlabel veio muito para ter essas conversas sinceras de que tá, bonito você já é, não precisa comprar para ficar bonito não, mas vamos pensar em comprar por outros motivos? O que você quer cuidar em você? O que você quer curar em você? E o skincare, ele pode ajudar com essa rotina de cuidado, né? As pessoas não querem falar, porque autocuidado é polêmico. Não, gente, autocuidado pode ser tanta coisa. Autocuidado é um negócio com um espectro tão amplo, sabe? Eu tomar mais água pode ser autocuidado. O que eu entendo como autocuidado? Eu caminhar, fazer corrida. Quem acorda 5 horas da manhã para correr pode ser autocuidado, como pode ser algo extremamente estressante. Então, autocuidado é muito relativo. Então, assim, o que você está querendo cuidar e por que você está buscando usar skincare? Eu acho que essa que é a conversa que a gente tem que ter e aí amadurecer com as pessoas. O que você busca com skincare? O meu skincare é super minimalista. Eu uso sabonete, hidratante, às vezes quando a minha pele está mais irritada, um produto para acalmar. Mas eu não fico ali na noia do skincare, 500 mil ácidos, 500 mil coisas, não mais. É hidratantezinho, fechou. Eu não tenho muita coisa. E eu não recomendo que as pessoas tenham também. Porque eu acho loucura você vir escravo de uma rotina. E assim, pensando numa fundadora de uma marca de skincare, eu não quero as pessoas como escravas de uma rotina. Eu não quero as pessoas comprando produtos porque elas se sentem na obrigação de atingir algo que elas sentem que não tem na vida delas. Então, a Unlabel é muito para isso, para ter conversas. E o futuro da Unlabel
como founder, eu vejo muito como comunidade, tá? Então, pessoas engajando como comunidade, engajando no desenvolvimento de produtos, engajando em conversas, e aí algo que extrapola o produto físico, tá? Eu não vejo a Unlabel daqui a uns anos focando primordialmente em produtos físicos. Então, assim, é o contexto geral. Curioso, eu achei bem bonita a identidade, parabéns. A Cris que fez. Não sei quem é Cris, mas foi a Cris, a pessoa mencionada. Falei aqui bem íntimo já, a Cris que fez. Ficou bem bonito. Inclusive. Já conhecia. E muito por coincidência, tem uma pessoa que deu um review que eu acho que é minha amiga, que eu acho que não deve existir outra pessoa chamada Luísa B. Enfim, tem o nome completo dela, eu não vou mencionar aqui não, mas aí eu pensei assim, nossa, que mundo pequeno. E ela também é empreendedora, criou produtos mais voltados para a comunidade. Não sei se você conhece ela em particular, da Luísa, mas... Eu acho que eu sei, sim, ela é minha amiga também, super me apoia no projeto. Total. Eu acho muito, muito bacana esses produtos de comunidade, quando você constrói junto com o cliente, né? Vou para um outro lado, mas é exatamente isso. O meu marido, ele joga um jogo que chama Old School RuneScape. Eu não sei se vocês conhecem. RuneScape é um jogo, tipo, muito antigo, e aí eles fizeram um reboot, Old School RuneScape, ele joga. E aí eu acho muito legal, porque os desenvolvedores, todas as vezes que eles querem colocar alguma coisa nova no jogo, seja uma skill para o personagem, uma região nova, alguma outra coisa nova, eles fazem uma votação com a comunidade. Então a comunidade escolhe o jogo que ela vai jogar. E eu acho isso o máximo, sensacional. Assim, você deixa todo mundo feliz, as pessoas estão querendo jogar, elas se sentem parte daquilo, elas ajudam a construir aquilo, e é um engajamento, sim, é um ciclo eterno, né? Eu acho muito, muito legal essa ideia de construir junto, e muito potente. É muito potente, e assim, as pessoas ainda não veem a construção de comunidade como negócio. Então a gente vê muitas empresas que iniciam a construção de comunidade, mas elas não investem de maneira apropriada na construção de comunidade. E a gente vê rolando muito no discurso da Web3 esse lance da comunidade, né? Porque você tem ferramentas que viabilizam a infraestrutura de uma comunidade. Então, votação, você tem ali uma estrutura que é imutável, os dados, você tem a infra, são ferramentas, mas a gestão das pessoas da comunidade é algo muito mais complexo, algo que requer muita estratégia, muito desenho, e não é todo mundo que está preparado para fazer isso. Tanto que você vê muita comunidade que começa e morre, porque não está verdadeiramente focada na comunidade. O LinkedIn tem várias comunidades assim que eu amo, e tem uma delas que eu acho fantástica, que é a Mulheres em Dados. Como as meninas são inteligentes para poder engajar a comunidade, manter o conteúdo, colaborar. Elas colaboram para dar aula uma para outra, elas contribuem, e como as pessoas ficam engajadas ali na comunidade. E não necessariamente, acho que não sei agora, não tem fins lucrativos. Eu acho que hoje em dia se tem, ou qualquer coisa retorna para a comunidade, mas foi simplesmente pessoas que tinham uma vontade de se conectar e começaram realmente, genuinamente, criar conteúdo para que isso acontecesse da melhor forma possível. Isso é comunidade de verdade. Hoje em dia, eu vejo produtos, empresas, criando a comunidade já com a finalidade de vender mais coisas. E o povo não compra isso, o povo não quer, ninguém é idiota, sabe? Então, as pessoas querem falar assim, legal, qual que é o benefício que eu vou ter de realmente fazer parte disso? Então bora lá, pessoal. A gente tá chegando aqui ao nosso momento clássico do Há 18 Meses, é mais a reta final, né, do nosso episódio. E a gente pergunta para as pessoas sobre suas perspectivas do futuro e do passado. E como o nome do podcast sugere, é daqui a 18 meses. E aí, Raquel, eu queria dividir por partes, a gente começar um pouquinho falando do passado, e depois você pode responder a Duda falando um pouquinho sobre o futuro, né? Então, olhando assim para trás, 18 meses atrás, né? Mais ou menos maio de 2022, quais eram os desafios que você tinha naquela época, as tendências que você estava vendo, que poderia acontecer?
talvez não aconteceram, aconteceram. O que é que naquela época estava rolando para você no mundo de DPMs, de estratégia de dados? O que é que estava rolando naquele período, há 18 meses atrás? Nossa, eu tô pensando aqui. Eu acho que eu tava aprendendo muito nesse universo de dados. Então, tinha muita informação. Eu sinto que eu tava ainda pegando no tranco para muita coisa, mas da parte de inovação eu vi muita coisa ter hype e muita coisa cair, não necessariamente em dados. Então a gente estava vendo muito hype de NFT, né? Investimentos altíssimos em NFTs e todo mundo falando que ia ser o futuro. E não, né? E por outro lado, a parte de back-end, de blockchain, que as pessoas não estavam dando tanta ênfase quanto o produto em si, a NFT como um produto, surpreendeu. Então a gente vê o Real Digital aí, que foi lançado como blockchain, o Campus Neto falando de centralizar em um único app todos os bancos e todo mundo ter acesso centralizado às suas informações. Então a gente começa a ver que a tecnologia ela está indo num sentido mais enxuto. Eu acho que até o momento a gente vê muita coisa surgindo de tecnologia que não vem para facilitar a vida das pessoas. Acaba complicando, é mais do mesmo, ou é um simples enfeite. Então a gente vê apps, super apps que a gente não sabe mexer, sabe? Super produtos que a gente não sabe mexer. Um monte de coisa para configurar que você não faz a menor ideia do que você vai fazer com aquilo. É tanta informação que as pessoas começaram a fazer legal. Não é funcional ter tanta coisa num lugar só. E eu sinto que os aplicativos eles estão sendo quebrados em aplicativos menores. E aí você vai naquilo que você precisa. Então, assim, você tem um grande aplicativo, você coloca plugins. Você vai colocando aquilo que você precisa como que fazer num produto tailor-made. E eu vejo o futuro dos apps muito mais simplificados, muito mais especializados, soluções mais assertivas para dados e para outras coisas. Tipo, as pessoas estão começando a ver que o tempo alocado ele precisa ser alocado genuinamente para coisas que resolvem problemas. Então, o Real Digital, ele é operado pelos bancos comerciais, então ele está ali, a gente não vê, mas a gente está usando, né? Eles são depósitos bancários que a gente não está vendo, tanto que a operação e o desenvolvimento envolveu muito banco. Outra coisa, eu acho que acabou aquele negócio de a informação centralizada. A informação ela está super pulverizada, e as pessoas elas estão trabalhando mais coletivamente. Esse case, de novo, do Banco Central, eles abriram para várias startups virem trabalhar na solução de blockchain que a gente tem aqui. Então, startups do mundo inteiro vieram trazer essa solução. Foi uma constituição muito coletiva. As pessoas podem não ser fã do Campus Neto, eu não sou o maior fã, mas eu acho que do ponto de vista de tecnologia, ele resolveu muita coisa, ele tirou do papel soluções incríveis, ele simplificou coisas que demorariam anos e anos para sair do papel. Ele fez de um jeito sensacional, ele chamou quem era especialista para poder realmente falar sobre como devia fazer. E eu acho que esse é um exemplo bom de como a tecnologia está amadurecendo, como assim a área de tech está amadurecendo, e como a gente precisa de pessoas assertivas para a gente não ter tanto oba-oba. Então eu sinto que o mercado está um pouco mais calejado para esses oba-obas da vida, até porque a fonte de dinheiro ela está secando. Então a gente vê que os fundos eles estão retraindo investimento. Então aquele carnaval todo do investe, escala, isso, aquilo, outro, deu numa sentada e as pessoas estão falando, legal, o que a gente precisa? Vamos enxugar a estrutura e realmente desenvolver aquilo que agrega valor, aquilo que resolve os problemas de uma maneira geral. Então eu via uma desorganização muito grande há 18 meses e uma empolgação muito grande com coisas que não permaneceram.
coisas que caíram. Eu investi em NFT. Eu investi. E, assim, achei que ia bombar também. E, graças a Deus, não investi muito. Mas não bombou. E eu acho que, sei lá, talvez tenha rolado também muita lavagem de dinheiro. Porque é um negócio fácil de lavar dinheiro. Entendeu? NFT. Coisas milionárias que você vê ali e fala assim, nossa, vale isso tudo? Será que, né? Mas eu acho que eu vou falar NFT como um produto. É um produto extraordinário para engajamento de comunidade, se bem usado. Mas as pessoas não precisam nem saber como é NFT, entendeu? Não precisam nem saber como é NFT. Então, é muito mais o contrato por trás daquilo, né? E aí a gente começa a destrinchar, mas o que é uma NFT? Aí você vai puxando o contrato, a infraestrutura de blockchain, você vai falando, não é sobre NFT em si, mas sobre a solução, a ferramenta. Isso viabiliza outras coisas, né? Então eu acho que a gente tem a gente teve um processo ali de muita coisa acontecendo e agora está amadurecendo, sabe? A gente está num processo na curva, assim, no momento que a gente está estabilizando e amadurecendo. Daqui a uns 8 meses, então, olhando para o futuro, acho que a gente vai estar bem mais maduro, médio mais maduro. Como que você espera encontrar? O que você espera encontrar, né, no universo de dados, assim, nas empresas? Você acha que a galera já vai estar entendendo melhor, o mercado já vai estar entendendo melhor? Eu acho que sim, porque como o dinheiro secou, a fonte do investimento secou, os fundos já não estão investindo a rodo, isso obriga as pessoas a serem mais assertivas. Então, aquele negócio de você colocar dinheiro, qualquer coisa, testar, deu errado, não está mais tão disponível assim. Agora você vai ter que fazer o que dá certo. Como que você vai fazer isso? Então, as empresas estão se vendo obrigadas a organizar a casa. Então, eu acredito que daqui a 18 meses a gente vai ver estruturas mais enxutas, soluções muito mais pé no chão, né? As pessoas trazendo realmente resultado. Mas é ruim falar isso, porque parece que é meio tóxico, né? Tipo assim, cortou o dinheiro, aí todo mundo correu atrás do resultado, não sei o quê. Mas acaba que com menos recursos você se vê obrigado a ser mais criativo com o que você tem. E não sei se isso é triste, se é alegre, mas acaba que com, sei lá, às vezes você tem um barbante e um isqueiro, você tem que ver o que você vai fazer com aquilo, sabe? Tipo, te larga na ilha deserta, como você se vira. E eu acho que a gente está num momento que as empresas estão muito assim, elas estão largadas numa ilha deserta, elas vão ter que se virar com pouco e vão ter que ser mais assertivas e inteligentes com o que elas têm em mão. E eu acho que a gente, daqui a 18 meses, a gente vai ver produtos, soluções mais pé no chão e as empresas com um norte mais bem definido, porque eles estão organizando a casa agora. No geral, isso está acontecendo. Maravilha. Raquel, acho que é isso, né, Caio? Ficaria aqui mais, assim, horas. Ótimo papo, muito obrigada. Adorei conversar com você. Para quem está ouvindo e quer te encontrar, faz aí a sua publi, qual que é o seu LinkedIn, onde que eles te encontram. Olha, vocês podem me encontrar no LinkedIn, é Raquel com CH, o Rachel, para quem quiser gastar um inglês aí, Lins. Pode me adicionar, pode mandar mensagem, eu respondo para todo mundo, respondo rápido, eu olho mais o LinkedIn do que eu olho o WhatsApp, vou ficar muito feliz se alguém quiser se conectar comigo lá e quiser trocar comigo, e é isso, me adicionem e vamos trocando experiências. Isso aí, gente. Manda lá para Raquel há 18 meses, que ela sabe que você veio daqui. Segue a hashtag Lab de Ideias, que é muito legal. Os textos dela são muito divertidos. E é isso, né, Caio? Quer dar um tchau? Acabou a segunda Acabou. temporada. Pois é, né? Terminou a segunda temporada, a gente aprendeu tanta coisa, Raquel, e acho que a gente fechou com a chave de ouro mesmo, com a sua participação. Você trouxe vários outros insights, e eu confesso coisas que me tangem no momento, assim, coisas que eu até mandei pra Duda no privado, que são discussões que a gente estava tendo, e por acaso você tocou em alguns desses temas, assim. Então, muito obrigado aí pelo tempo e disponibilidade. Valeu a pena a espera. A gente estava tentando, a Duda queria muito, assim, estava muito afim de fazer.
E que espero que você tenha gostado também da experiência, assim, da gente conversar e que a gente possa fazer outras vezes no futuro também. Quem Não, sabe gostei daqui a sim. 18 meses. Daqueles 8 meses. Então, eu fiquei muito feliz. Eu queria, assim, eu tava me desenrolando, que a vida tava tanta coisa acontecendo, tem muita mudança na minha vida rolando no geral, e quando eu tô muito encafifada com alguma coisa, eu preciso parar e me organizar. E eu falo muito disso no LinkedIn, não é mentira. Então, eu até falei pra Duda, eu preciso me organizar. E não é falta de vontade, é falta da gente centrar o eixo mesmo e a gente poder estar entregando o nosso melhor, ou o que dá do nosso melhor. E foi muito isso. E eu tô muito feliz de estar aqui, criar muito também. Mudança Que sempre é bom. difícil, mas deu É tudo sempre certo. bom. É sempre bom. Sempre cresce nas mudanças. Pessoal, é isso então, né? Então, tchau. Até o ano que vem, quem sabe. Beijo. Beijos.